Curiosidade, curiosidade. Pense, explore, descubra, aprenda. Curiosidade, curiosidade. Os curiosos. Tema de hoje: temperatura. Olá, meus caros. Bem-vindos ao mundo dos curiosos. Bem-vindos ao mundo da física. Este espaço infinito é o interior da minha mente. E o nosso desafio é ver a física na prática, no mundo das coisas reais. E o assunto que vamos ver hoje é temperatura. Na linguagem coloquial, frequentemente os termos calor e temperatura são usados indiscriminadamente. Por exemplo, fala-se que o calor no Rio de Janeiro atingiu 40 graus ou fez muito calor ontem. Entretanto, cientificamente, esses termos têm significado bastante diferente. Quando as pessoas na rua dizem "ai, que calor", o que na verdade elas estão querendo representar é como está quente ou como a temperatura está alta. O calor é uma forma de energia, a energia térmica. Ela existe em todos os corpos, em maior ou menor quantidade. Já a temperatura é uma grandeza que nos indica se um corpo vai ganhar ou perder calor quando em contato com outro, e que vulgarmente nos diz se está quente ou frio. Se dois corpos em temperaturas diferentes são postos em contato, aquele com temperatura maior vai ceder calor para aquele de temperatura menor. O mais quente esfria e o mais frio esquenta, até ambos atingirem a mesma temperatura e entrarem então no que chamamos de equilíbrio térmico. E você já deve ter ouvido dizer que quando a temperatura está baixa é para manter as portas e janelas fechadas para o frio não entrar? Na verdade, há uma incorreção nessa frase. O frio não se desloca de um corpo para outro. Quem faz isso é o calor. Então, quando você fica com frio, não é porque você recebeu ou ganhou frio, é porque você perdeu calor. Quando a janela está aberta e a temperatura de fora está baixa, o ar frio entra e rouba calor do ambiente. O calor vai para o ar frio, que entra em equilíbrio com a temperatura da casa. Os curiosos. Nossos curiosos hoje farão uma prova muito interessante. Eles vão realizar experimentos com temperatura, vão criar uma escala termométrica e vão diferenciar a energia térmica, que é o calor, de temperatura. Vamos lá, equipes, aqueçam seus motores. Hoje a gente vai construir um termômetro e uma escala termométrica. Ué, mas cadê o mercúrio? Porque aqui só tem álcool, corante, régua... Tem frascos, tem tampa também. Ah, Jonathan, mas não só com mercúrio se produz termômetros. Vários outros materiais têm uma dilatação térmica regular, o que permite saber que, se com 1 grau a mais de temperatura, o líquido aumentou de volume e subiu 1 centímetro, se subir mais 1 grau, ele subirá mais 1 centímetro. Pelo menos entre os pontos de fusão, em que ele funde, e ebulição, em que ele vira gás. Vamos agora dar uma espiadinha nos nossos curiosos da equipe amarela? Gente, a nossa tarefa hoje é verificar a diferença entre temperatura e calor. E demonstrar isso. E a gente vai fazer isso usando 2 resistências elétricas, água e um cronômetro. É moleza, gente. Bem fácil. Super simples. Ah, Marina, vamos só ver se vai ser tão fácil, hein? Essa resistência é equivalente a uma resistência de chuveiro. Muito cuidado com ela, meus curiosos, tanto para não se queimarem, quanto para não receberem descargas elétricas. E o pessoal da equipe azul, como será que vai com o termômetro a álcool? Olha, eu acho que o álcool e o corante vão no tubo. Bom, se não tem mercúrio, eu acho que é o álcool que vai dilatar com o calor, não é isso? Eu tava mesmo achando que era isso. Que foi? Eu tava achando sim. Tava, porque olha só, aí você pega o canudo e põe aqui na tampa, que aí vai ter um lugar por onde o líquido sobe. Aí a gente faz uns risquinhos no canudo... Pra gente saber a marcação da temperatura em graus. Isso mesmo. Isso. Ah, mas vocês são muito sabe-tudo mesmo, né? Mas quer dizer, como é que a gente vai marcar os risquinhos aqui na mangueira? Por exemplo, qual que vai ser a distância entre um e outro? Imagina só, a gente vai criar uma escala termométrica. Então, os graus podem ser do tamanho que a gente quiser. E olha só,
O zero não precisa ser no ponto de congelamento da água. Quer dizer então que o 0 graus pode ser na temperatura que eu quiser? Que a gente quiser, né, Jonathan? Pô, maravilha, eu sempre quis morar num lugar com temperatura negativa. Então vai ser assim, o 0 graus vai ser a temperatura do meu corpo. Bom, o lance agora é a gente fazer o termômetro. Feito. Conforme a temperatura aumenta, o líquido dilata e sobe no canudo. Quando esfria, ele retrai e desce. Agora é só a gente marcar direitinho o canudo e calibrar. E quando você diz calibrar, você quer dizer fazer a marca do ponto zero no termômetro? É, o ponto zero e alguma outra temperatura que a gente queira marcar. Não, mas deixa que o ponto zero eu marco. Porque assim, é só o termômetro entrar em equilíbrio térmico com o meu corpo que tem a temperatura que eu escolhi para ser o 0 grau. Olha lá, olha lá, olha lá. 0 graus na escala can't. Escala quente? Can't. É meu sobrenome. Quente? Não, muda isso vai dar confusão. Imagina só, hoje, Recife, tempo bom pra praia, menos 5 graus quente. Não, é melhor trocar isso aí, viu? Can't. Vai ter escala quente e a escala fria. Não é quente, não é quente e fria, é can't. Não tem Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tem agora can't. E a fria? Não, é can't. Ora, pessoal, faltou marcar uma outra temperatura, não é? Assim, vocês marcaram o 0, mas não montaram uma escala. É necessário marcar um ponto A e um ponto B. Dessa forma, sabemos que o 0 na escala de vocês fica a mais ou menos 37 graus Celsius, a temperatura do corpo do Jonathan. E digamos, os 10 graus quente, que poderiam ser 50 graus Celsius. Assim, dá para marcar a gradação no termômetro. Agora vocês já podem dizer que criaram uma escala termométrica ou de medição de temperatura. Ela é arbitrária, ou seja, vocês escolheram criar a escala como quiseram. Mas nem todas as escalas são assim, relativas. Existe uma escala de temperatura chamada de escala Kelvin, que é absoluta. Ela tem o seu ponto zero em uma temperatura que teoricamente é a menor temperatura possível. Mas vamos ver o que a equipe amarela está aprontando para diferenciar temperatura e calor. Bom, e para demonstrar essa diferença, a gente vai fornecer calor para essas duas jarras d'água. Uma cheia e a outra nem tanto. E a gente vai esquentar a água das duas jarras até chegar a 100 graus Celsius. Ah, mas nem veio o termômetro. Como a gente vai saber que chegou a 100 graus? Porque quando chegar a aproximadamente 100 graus, ela vai ferver. Ah, é verdade. E eu vou usar o cronômetro, assim a gente pode ver quanto tempo levou para cada jarra alcançar a temperatura de 100 graus Celsius. Tanto a de 1 litro quanto a de 200 ml. E as duas águas estão à mesma temperatura. Bom, a água de uma jarra demorou muito mais pra ferver do que a outra. Mas as duas águas não estavam na mesma temperatura antes? Estavam sim. E agora elas também não estão na mesma temperatura? Estão. Mas essa daqui foi mais rápida. Será que essa daqui é mais lerdinha? Não. Ai. Não, meus curiosos. A água na jarra mais cheia demorou mais para ferver, mesmo estando na mesma temperatura original, porque o volume de água era maior. Assim, ela precisou de mais tempo em contato com a fonte de energia, ou seja, o ebulidor. Esse resistor fornecia calor, ou energia térmica. Ele fornecia calor sempre na mesma quantidade, regularmente. Mas onde havia mais água, foi necessária mais energia para chegar na temperatura desejada. Quer dizer, para a mesma temperatura, duas quantidades diferentes de calor. Assim, os curiosos mostraram que o calor é diferente de temperatura e que não necessariamente mais calor significa uma temperatura maior. A jarra mais cheia recebeu energia por mais tempo,
e, portanto, absorveu mais calor. Mas ficou a mesma temperatura da que absorveu menos calor. E o que mais será que os nossos curiosos podem nos contar sobre temperatura? A maior temperatura já registrada no Brasil foi de 49 graus Celsius, na cidade do Rio de Janeiro, capital, no dia 15 de janeiro de 2010. Já a menor temperatura registrada foi de 17,8 graus Celsius, negativos, no Morro da Igreja, em Urubici, Santa Catarina, dia 29 de junho de 1996. A menor temperatura da Terra foi 89,2 graus Celsius negativos e foi em Vostok, na Antártida, em 1983, dia 21 de julho. Deve ter congelado tudo por lá. E a maior foi 57,7 graus Celsius em Al-Azizia, na Líbia, em 13 de setembro de 1922. Isso em graus Kent fica... fica 57,7. Em Kent fica... Menos 1 grau Celsius no deserto da Arábia. E de dia, gente. É que foi num resort de esqui indoors, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Muito louco. Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, a maior temperatura já registrada no oceano foi de 404 graus Celsius, a mais ou menos 480 quilômetros da costa oeste americana. Isso foi a 2.000 metros de profundidade, aonde o magma vulcânico fica próximo ao leito do mar, desse jeito aquecendo a água. 57, 58, 59, 50, 180 e... 57 Celsius. Kent fica menos 30, com a temperatura do corpo 37, eu não tenho muita febre, assim, 37, 36,7. 57 Celsius.